Tô muito feliz aqui com a BoaCast recebe Tamires e Jéssica do Espaço Tamires Teixeira. Quero dizer para vocês que o Instagram delas vai estar aqui, tudo que elas fazem, vocês vão poder acompanhar no Instagram. Queria pedir vocês para se apresentarem um pouquinho, mas dizer para vocês, esse podcast aqui é aquele podcast onde vocês vão falar algo que vocês nunca falaram em outro lugar. Seja uma polêmica, seja um assunto mais íntimo, seja uma coisa que aconteceu na vida de vocês como com cliente ou não, que vocês podem contar e que não costumam contar automaticamente. E é isso, é pra vocês abrirem o coração de vocês aqui, tá, meninas? Tá joia. Meu nome é Tamires Teixeira, eu trabalho na área da beleza tem 14 anos já. Comecei com a maquiagem, hoje sou cabeleireira, terapeuta capilar, né? E, assim, imensamente feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu vou deixar a Jéssica se apresentar e depois a gente conta a nossa história. Então, meu nome é Jéssica Gabri. Eu trabalho também, não há tanto tempo assim, mas é a metade, são 7 anos, na área da beleza. Eu atuo diretamente na área das unhas, né? Tanto a parte de nail designer quanto a parte de terapia podal, tratamentos e tudo mais. Me arrisco às vezes em alguma coisinha assim no cabelo, porque a gente trabalha junto e dá uma mãozinha de vez em quando, mas minha área atuante mesmo é essa. E aí, meninas, o que vocês podem hoje trazer pra gente da questão que não é só do trabalho? É algo que aconteceu que seja algo que serviu de aprendizado para vocês, alguma coisa que normalmente o cliente não sabe de vocês. Tamires sem ser a profissional, Jéssica sem ser a profissional. Então, tudo começou quando eu abri o espaço e precisava de profissionais que atendessem na área e tal. Aí, meia-noite, recebo uma mensagem de alguém, assim, tá precisando de alguém para fazer unha? Eu falo assim, tô. Eu respondi, meia-noite. Meia-noite. E assim, a história começou com ela, né? Porque comigo começou antes. Eu vim assim eu falo que a nossa união profissional, ela é quase um casamento profissional, né? Ela uniu propósitos, na verdade. Eu vim de uma fase muito complicada da minha vida, que foi uma virada, onde eu me encontrei perdida. Eu tinha uma profissão, não sei se muitos sabem, mas eu sou professora de matemática. Então eu tenho a formação, tenho pós-graduação, eu estudei fora, aquela coisa toda, era atuante, mas eu me encontrava infeliz naquela situação. E aí eu parei com tudo, parei a minha vida. E eu acho que é engraçado desde o início, gente. Eu cheguei na casa da minha mãe e falei assim, mãe, eu estou em pânico. Aí ela falou assim, por quê? Mãe, eu já tenho 30 anos e eu não fiz nada, não construí nada da minha vida. Aí a minha mãe olhou muito sério pra mim e falou assim, 30 anos? Eu falei assim, mãe. Aí ela falou assim, não, Jéssica, é 32. Tipo assim, você crente que ela fosse falar assim, minha filha, você tá começando a vida ainda, né? Aquilo foi terrível, porque eu tinha esquecido a minha idade durante 2 anos. Eu tava desesperada, porque com 30 anos eu não queria estar onde eu estava. Imagina com 32. Eu descobri que era 32, eu olhei, eu lembro de eu ter olhado pra ela, virado as costas, correndo pra dentro. E olha que é professora de matemática, Jéssica. Saí chorando. Eu falei assim, mas eu acho que eu tenho problema com minha idade, não tem jeito. Aí, nessa questão, eu falei assim, aquilo foi tão traumático pra mim que eu falei, eu preciso mudar. E aí eu parei com tudo que eu fazia e pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu falei assim, eu vou voltar a fazer unha. Porque com 13 anos de idade eu fazia unha. Mas eu não fazia pra fora porque era o esmalte e tal, eu gostava de ficar com a minha unha pronta, fazendo dos outros eu não podia ficar, porque eu saía com acetona. Eu falei assim, vou voltar a fazer unha, mas vou fazer unha de gel. Aí fiz o curso e tudo, falei assim, agora que eu já sei, eu tenho que procurar um salão para trabalhar, porque em casa eu não posso ficar.
como eu disse, momento traumático que eu estava passando. Nem a sua idade você estava lembrando. Eu não estava dormindo, eu estava assim, totalmente descompensado da vida. Tamires, eu acho que ela estava existindo, ela não estava entendendo que ela estava. Eu acho que eu tinha passado por uma perda. Aconteceu tanta coisa, gente, nesses 2 anos, que eu acho que eu esqueci que eu tinha feito aniversário 2 vezes, né? Só uma coisa básica que ela esqueceu. Aí eu passei de carro em frente aonde eu estudo hoje mesmo e vi uma placa no portão, um banner com o nome dela, de maquiagem e tal, e o telefone. Eu anotei o telefone e falei assim, vou perguntar se ela quer uma manicure. Vai que alguém na hora de fazer uma maquiagem queira fazer as unhas, né? Aí fiquei 1 semana com aquilo, pergunto, não pergunto. Quando foi um dia, meia-noite, eu lá, sem sono, aí eu falei assim, bom, não, eu já tenho. Eu vou mandar mensagem, seja o que Deus quiser. Criou a coragem. Criei a coragem e mandei. Aí começou a história com a Tamires. Aí eu respondi a mensagem. Aí ela respondeu na hora, eu falei assim, eu esperava amanhã, ela me respondeu agora, né? Aí eu falei assim, não, vou sim. Aí ela passa lá pra gente conversar, ela, vou marcar com você o dia. Aí eu naquela coisa toda e tal, no outro dia eu levantei, tomei um remédio. E aí, quando eu acabei de tomar o remédio, eu acho que foi no outro dia, não foi? Ou foi uns 2 dias depois? Foi uns 2 dias depois. Aí tava eu e a Josiane na época, que trabalhava eu e uma depiladora na época. Aí quando eu respondi a Jéssica, antes de falar com a depiladora que era parceira lá, eu falei assim, olha, eu bem chamei uma menina para vir fazer unha aqui, aí eu queria que você sentasse com a gente para conversar, né, como que a gente trabalha aqui, né, porque a gente sempre passou para quem atuava lá o jeito que a gente gosta de atender, né, os nossos princípios, os nossos valores, né, as nossas regrinhas, eu acho que todo espaço tem. Então, assim, vamos conversar com ela. Pra equipe já começar a interagir, pra né? ver se dá tudo certo. Beleza. Aí foi lá, Jéssica. Aí eu tinha tomado um remédio no dia. Eu não sabia. Um calmante, eu acho, não lembro direito o que era. Nem ela Aí lembra. ela marcou o horário, eu falei assim, tá, eu vou. Aí eu fui, já tinha tomado remédio. Você foi sem Ela saber que foi. nem pra onde você Aí tava a gente indo. conversou durante umas 2 horas. Foi, e elas super empolgadas, e ela mexia Falando e conversando. E eu só ficava assim, e rindo. Eu já não sabia o que estava acontecendo. E eu, concordo, tudo assim, eu só falava E assim, eu doida pra elas pararem de falar que eu já não aguentava, que eu queria dormir, eu tinha tomado remédio. Mas como que eu ia falar que eu tinha tomado remédio? E vocês remédio? super calmas, hein? Não, e a gente não percebeu nada. Ela lá, plena. Disfarçou. Aí fui pra casa. Aí cheguei em casa, aí combinei tudo. Aí acho que a gente já combinou de começar na outra semana. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, e aí, tudo certo? Eu falei assim, eu acho que deu tudo certo. Aí eu falei assim, eu só não sei se elas vão me reconhecer quando eu chegar lá pra trabalhar. Mas deu tudo já mais certo. agitada, né? E ela foi embora e eu e a menina, a gente tava assim, nossa, ela é tranquila, vai ser calminha, ótimo, né? calma, que não sei o que, a gente super empolgada, vai dar tudo certo. Aí quando a gente descobriu. Eu tive que manter um tempo, assim, por um tempo. A calmaria. Eu falei assim, eu não acredito. Da calmaria. Aí, assim, uns 10 dias depois, acho que já tava tudo mais ou menos ok, assim. Eu falei assim, não, aquele dia tinha tomado remédio. Aí a Tamires. Aí ela se revelou. Não lembro de nada do que você disse. Aí a Tamires, eu vi que você tava estranha. Aí a outra falou assim, pois é, eu achei você tão calma. Eu falei assim, eu tinha tomado nem tanto. Aí nesse foi um desenrolar de situações, né? A gente começou muito pequeno, todo mundo numa situação muito complicada. A Tamires morava no estúdio e a gente tinha uma sala da casa dela. Então, aí eu ficava lá, a Tamires trabalhava em Itaperuna também, aquela correria toda, e eu lá. A menina da depilação, depois de um tempo, ela desistiu, saiu até para atender na própria casa dela.
e aí ficava eu e as crianças da Tamires. Então, tinha vezes que eu também, tava fazendo unha. Muito calma. Aí passava uma criança correndo no corredor com uma vassoura na mão, brigando com o outro. Aí eu tinha que ir lá atender. Falei assim, não, calma, criança, que isso? Era muito calmo, entendeu? Mas, assim, essas questões, assim, quando a gente fala que o nosso é um casamento profissional, porque ela teve que aprender muito a lidar comigo. E eu descobri agora, tem 1 ano e meio que eu tenho TDAH. Então, eu não tinha tratamento, não tinha noção, nem sabia o que era isso. Então, eu tinha muito descontrole emocional. Tinha vezes que eram coisas simples, eu olhava para ela desesperada e falava assim, o que que eu faço? O que que eu faço? Cadê aquela calmaria, tá vendo? Teve uma vez, pra você ter ideia do TDAH dela, ela faz unha. Ela me ligou, eu tava atendendo fora, ela me ligou. Tamires, aonde estão os meus esmaltes? Eu tinha limpado, trocado eles de lugar. Ela não lembrava onde tava. Aí assim, realmente é um casamento. Aonde eu guardei? É sinistro. Aí isso a gente não mostra pro cliente. Ele nem sabe que eu mandei mensagem. Pra saber onde tava o seu esmalte, né? Era alguma coisa que você ia pegar emprestado com ela. Esmalte, Ela vigiava, porque eu trabalho com tudo no mesmo lugar. Então, toda vez que se eu der uma faxina na minha sala e trocar as coisas de lugar, eu ainda demoro 1 semana pra me achar. Eu fico perdida. E a Tamires que te acha. A Tamires que me acha. Ela, de vez em quando, ela me chama, vem cá, acha isso pra mim. Eu falo assim, tá aqui, ó. Às vezes na frente dela. Entendi a parte do casamento real. Quando o cliente desmarcava, O que eu faço? eu tinha acabado de falar que eu não tinha horário, e o outro, porque isso acontece muito. O outro ligava querendo desmarcar no horário que o outro queria também, não tinha como, aí já não tinha como encaixar naquele horário, e tinha não sei o que, eu ficava assim, meu Deus do céu, assim mesmo, eu entrava em desespero. O que eu faço? Porque olha a confusão que não sei o que, eu me perdia incrivelmente. Aí ela falava assim, calma, porque ela é plena. O mundo padrão Tamires plena de plena. O mundo está pegando fogo e ela está calma. Nós vamos resolver. De um jeito ou de outro, dando certo ou errado. Aí ela falava comigo assim, isso é simples, eu nunca esqueço disso. Isso é tranquilo. Calma, é muito simples. Aí ela me dava a solução, entendeu? E olha que eu convivo com a Tamires muito tempo, eu nunca vi a Tamires exaltada. Não existe isso. E assim, agitada, mas ela se controla. Sim. Gente, tem Sim. Tem que ter alguém para equilibrar. Sim. Talvez a Jéssica venha para sua vida para trazer essa emoção da sensação ali de, por favor, onde estão meus esmaltes? E você, a calmaria dela, né? Não, tá ela é a sensatez, é a parte sensata da situação, a parte racional. E eu, meu filho, sou puro suco da emoção. Aí, quando acontece alguma coisa que ela já pesca assim no ar, assim, que eu já ela já te puxa. Um ambiente, eu tiro ela da sala, eu chamo ela pra fazer uma outra coisa. Ela avisa o cliente que naquele dia eu tô mordendo. Tá mordendo. Cuidado, hoje tá. Cuidado, hoje ela tá mordendo. Quer ver um dia que quando ela chegava lá e eu sabia que ela não tava bem? Ela faz unha. Ela chegava no estúdio, ia lá no lavatório e abria meu armário de toalha. E fechava meu armário de toalha. E não sabia nem o que tava procurando. Não, eu abria, fechava, começava a mexer. Aí eu botava as coisas dela no lugar. Aí lavava alguma coisa assim, não sei, e olhava a cara dela. Isso é a Jéssica. No dia que ela não dava. De vez em quando você tomou esse remédio hoje. Aí agora a gente tá em paz, gente. Eu tô tratada, tô medicada. Não tomo mais calmante, não preciso mais, graças a Deus. É só o remédio. Graças a Deus e a Tamires. Aquela frase medicada, ela é ótima, é a Jéssica. É isso aí, porque era complicado. Lidar com uma pessoa assim é difícil. Não é fácil. E aí a gente vai aprendendo, né? Ela aprendeu a lidar comigo nesse jeito explosivo meu. Expansivo, né? Nem explosivo. Expansivo. E eu acho que isso é muito bom, porque vocês podem ser
quem vocês são, Sim. uma com a outra. Sim. E isso dá certo na parceria, na vida, no trabalho. Com certeza. E assim, já pegando esse gancho, meninas, porque assim, o nosso podcast é uma coisa bem informal aqui, para contar um pouquinho de vocês como pessoas, não só como profissionais. Eu queria que vocês, pra gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês deixasse um recado, tanto para as pessoas que não estão acostumadas ainda com vocês e querem se inspirar na história de vocês, porque uma trajetória de 7 anos e outra de 14 anos já passou por muita coisa. Para quem está começando agora, ou para quem ainda não teve coragem de experimentar o serviço de vocês como cliente de vocês, o que vocês poderiam deixar de inspiração e ao mesmo tempo de abrir as portas para os novos clientes chegarem até vocês? Então, com relação ao nosso espaço, eu acho que como começou pela nossa história, né, a gente respeitar o outro, aceitar e entender, são lemas que são regras e que não existe, não tem como fugir dessas regras aí. Então, a gente proporciona um ambiente onde a pessoa realmente possa ser ela mesma, onde não há julgamento, onde a questão dela se sentir à vontade para acolhida, para se abrir, para conversar, para passar aquele tempo ali. E isso começa por nós. Então é muito natural que a gente transmita esse ambiente para o cliente, porque é esse ambiente que nós vivemos ali dentro daquele espaço. Então, o que alguns outros lugares têm de muito barulho, muita conversa, muita agitação, né? A gente ali, cada um tem o seu lugarzinho e a gente tenta fazer com que seja mais acolhedor possível, né? Então, convidar as pessoas que desejam ter um tempo para si, realmente para si, né? Para se cuidar, para se ver, para se sentir, né? É isso que nós proporcionamos ali. Convidamos vocês para poder sentir um pouco, ir lá perceber essa diferença, né, de alguns outros ambientes. Está se cuidando sem filtro, sem necessidade padrão. Vocês vão aceitar não, acho que nem é a palavra de aceitar o padrão da pessoa. Vocês vão se adequar para que aquela pessoa se sinta bem, esteja ela em qual padrão estiver. Isso. Exatamente. Ouvindo o cliente, né? A gente sempre fala muito isso, né? Ouvir. O ouvir, ou você perceber, né? Você perceber quando o cliente ele tá bem, quando ele não tá. E a gente tratar da forma com que ele merece naquele tempo. Eu acho que isso é muito bom. E em relação aos profissionais, né, que querem construir ou querem evoluir profissionalmente, o segredo é paciência e persistência. Não tem jeito, né? Você vai começa devagarzinho, um passinho de cada vez, um degrau de cada vez. Muitas das vezes parece que você não subiu um degrau, mas você pode ter certeza que o degrau era pequenininho, você evoluiu, né? Porque o primeiro passo é o passo de você querer. Esse passo é o maior de todos, é o maior degrau. Eu vou querer, eu vou fazer, vai acontecer, então esse é o maior degrau. Os outros vai. Um curso de profissionalização, falei errado, mas um curso profissionalizante, aperfeiçoamento, né? Um outro curso dentro da sua área. Então a gente vai somando, né, pra gente conseguir ir evoluindo. Eu acho que e não se compare, né? Porque seja única, seja você. Nós somos únicos, né? Então seja você mesmo. Porque cada um tem o seu público, né? Aquilo que é nosso é nosso, né? Então, seja você. E só vai. E só vai, que vocês estão lá para receber com todo carinho. Meninas, quero agradecer. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais das meninas, pode ir lá no espaço delas tomar um café, que eu já sei que o café de lá é famoso. Isso. E aos poucos vocês vão criando intimidade, né? Vocês vão cuidando dos clientes de vocês. Isso. Quero agradecer o carinho de vocês de mais uma vez a gente poder estar batendo esse papo. Vocês são pessoas que eu admiro
imensamente o trabalho de vocês, não só o trabalho, mas como pessoas. Graças a Deus eu tô tendo prazer. Tamires, eu já convivo há muitos anos. Jéssica, tô tendo prazer de conhecer você agora, mas já sou sua fã e quero dizer para vocês que o nosso espaço aqui sempre vai estar aberto para a hora que vocês precisarem dessa conexão. A gente tá aqui também para somar forças. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Foi um prazer.